É fundamental, para que as ideias se expressem em ação, uma dose maior ou menor de vontade, cuja origem se encontra no centro da região umbilical. É daí que partem as ações humanas, posteriormente concretizadas através da trindade das ideias, ou seja, da conjugação de 3 fatores, a saber, a vontade, o sentimento e o raciocínio. Funções do cérebro. Ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu 1, página 128. A parte frontal do cérebro tem a função de governar o raciocínio, enquanto a posterior comanda o sentimento. Com base nessa realidade, pode-se dizer que na raça branca, com a parte frontal bastante desenvolvida, predomina o raciocínio. Já na amarela, que tem a parte posterior mais ampla, imperam os sentimentos. Por outro lado, no interior do ser humano, trava-se uma constante batalha entre razão e emoções. Quando o racional vence, a pessoa se torna cruel. Caso se sobreponham as sensações, agem os instintos, o que é muito perigoso. O correto é harmonizarem-se os 2 lados, sem inclinação para nenhum deles. Manifestação da vontade. É fundamental, para que as ideias se expressem em ação, uma dose maior ou menor de vontade, cuja origem se encontra no centro da região umbilical. É daí que partem as ações humanas, posteriormente concretizadas através da trindade das ideias, ou seja, da conjugação de 3 fatores, a saber, a vontade, o sentimento e o raciocínio, constituindo este último o poder ativo que controla os excessos das emoções e dos instintos. Então, ao manter a vida em ordem, através do controle pela razão dos impulsos espontâneos, o ser humano consegue levar uma vida normal. Se, contudo, perder a força dessa lei, qual seja o domínio da razão, seus sentimentos ficam desequilibrados e ele cai no abismo, tornando-se assim um doente mental. Esperteza do negativo. Sabendo que a lei da razão impera na parte frontal do cérebro, o espírito negativo invade e domina exatamente esse ponto. Entretanto, para que tal fenômeno ocorra, é preciso que essa região esteja espiritualmente debilitada. Além do mais, pelo fato de ser a parte frontal do cérebro o ponto mais elevado do corpo físico, ao invadi-la, o encosto manipula livremente o ser humano. Fica claro, então, que se a pessoa estiver na plenitude de sua energia espiritual, não há possibilidade de atuação do negativo. Poder de atuação do encosto. O poder de atuação dos encostos é proporcional à escassez de energia espiritual encontrada na parte frontal do cérebro. Essa debilidade energética advém da solidificação de toxinas nas regiões do pescoço e ombro, que comprimem os vasos sanguíneos, impedindo a livre circulação do sangue no cérebro. Pode-se dizer acertadamente que nos dias atuais ninguém tem 100% de energia espiritual na cabeça. Conforme já falei em outras ocasiões, mesmo as pessoas mais notáveis da sociedade apresentam uma deficiência que varia entre 20% e 30%. Observem que muitas vezes perguntam qual a razão de alguém respeitável ter cometido erros imperdoáveis ou estar impossibilitado de compreender determinadas ocorrências, ou ainda ter falhado em pontos relevantes. Na verdade, a causa são os 20% ou 30% a menos de energia espiritual no cérebro. Até mesmo quando alguém consegue realizar atos louváveis, apresenta uma deficiência energética de 20%. Mas, se cultivarem ideias negativas ou cometerem pecados, a mesma debilidade atinge os 40%. Estado esse bastante comum no mundo atual.
o que facilita muitíssimo a atuação do espírito negativo.